E aí, viciados do futebol, beleza? Aqui quem fala é o Michael e você está no canal MD Soccer. E hoje eu estou trazendo um vídeo que eu particularmente adoro gravar, que é a simulação aí do Campeonato Brasileiro dessa reta final. Já estamos na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Restam 8, obviamente, e hoje eu vou trazer aqui a simulação naquele jogo interativo que o Globo Esporte disponibiliza em seu site, o GE. E, cara, é muito bom, é muito bom. Tem vários times brigando pelo G6, tem vários times brigando contra o rebaixamento e, consequentemente, aí como grandes favoritos, tanto Palmeiras quanto Botafogo, ou melhor dizendo, Botafogo e Palmeiras brigando pelo título do campeonato. Mas antes do vídeo prosseguir, vou pedir para você que está aí nos assistindo, deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também deixar seu feedback aí nos comentários. E antes também de começar o jogo interativo, quero explicar uma coisa aqui para vocês. Eu não vou utilizar placares diferentes de 1-0 e 0-0. Porque é palpite, né? Muito difícil. 3-1, 3-0, 2-1, enfim. O que eu vou fazer? O que eu vou utilizar como critérios? Vitória 1-0, empate 0-0. Ou seja, Bahia e Atlético Paranaense. O Bahia venceu 1-0 Bahia, ou então vai ser empate o jogo 0-0. Vou utilizar apenas esses dois placares que simbolizam vitória, garantindo os 3 pontos para um time, e empate, obviamente, 1 ponto para cada time, beleza? Agora sim, sem mais enrolações, bora começar então essa simulação para a gente ver quem que vai ser campeão, Botafogo ou Palmeiras, quem vai pegar a Libertadores e, consequentemente, também quem vai ser rebaixado. E, claro, Sul-Americana aí, né, que é o famoso G12. Vamos lá, vamos lá. Já estou aqui, então, com a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, neste dia que estou gravando esse vídeo. E a gente já começa aqui na tela aqui de jogos atrasados. O Internacional tem um joguinho atrasado, é justamente contra o Flamengo. O Internacional vem numa crescente muito grande no Campeonato Brasileiro. Eu acho que consegue vencer o Flamengo do Felipe Luiz no Beira-Rio. Então vou colocar aqui 1-0. Outro jogo aqui atrasado pela 17ª rodada é Fluminense e Atlético Paranaense, dois times que estão brigando contra o rebaixamento. Vou de Fluminense. Acho que o Flusão vence aí o seu jogo contra o Atlético Paranaense em casa. Então, parcialmente, momentaneamente, é isso aqui. Tem mais times com jogos atrasados. Vasco e Cuiabá, jogo válido pela 19ª rodada. Vasco joga em casa no São Januário. Cuiabá vem num momento muito difícil. Empatou, inclusive, com o Atlético Goianiense, que é o Lanterninha. Vasco vence em casa. E aqui a gente tem aqui Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, duelo dos Atléticos, jogo difícil. O Atlético Paranaense não está nada bem, vive um momento conturbado nesse ano do seu centenário, mas acho que as equipes vão empatar. Lembrando, novamente, o empate pode ser qualquer placar, mas aqui eu estou utilizando o 0-0. Agora sim, todo mundo com 30 jogos. Vamos então para a 31ª rodada. Agora sim a simulação vai começar de verdade. Grêmio e Atlético Goianiense. Acho que o Grêmio vence, o Atlético Goianiense, que o próprio presidente do clube já falou que a equipe não tem mais jeito, não tem salvação, está rebaixada. Vitória e Fluminense no Barradão. O Leão da Barra é muito forte jogando em suas dependências, mas é um confronto direto contra a zona de rebaixamento. O Vitória vem de vitória contra o Red Bull Bragantino por 1-0. Acho que o Vitória vence aqui o Fluminense por 1-0. Vasco e Bahia é uma briga já mais na parte de cima da tabela. O Bahia, como visitante, tem deixado a desejar muito. Não tem a mesma força que tem na Arena Fonte Nova. Acho aqui que fica um empate entre Vasco e Bahia. Red Bull, Bragantino e Botafogo. Botafogo deixou escapar uma vitória importantíssima contra o Criciúma na última rodada, jogando em casa, quer dizer, jogando no Maracanã, mas com o mundo de campo. Acho que o Botafogo consegue vencer ainda assim. Cuiabá e Corinthians. Esse jogo é interessante. Cuiabá lutando contra o rebaixamento, o Corinthians, obviamente, também. Jogo difícil, mas acho que o Coringão aí do Ramon Diniz consegue vencer esse jogo fora de casa e dar um gás importante na sequência do campeonato, visando, é claro, sair dessa zona de desconforto que é a zona vermelha do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Internacional, como eu já adiantei para vocês, o Internacional teve uma crescente absurda, tá brigando pelo G6, pelo G4, e o Atlético Mineiro aí tá vivo nas Copas, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil, chegando à final, inclusive, da Copa do Brasil, mas acho aqui que o confronto é equilibrado, vai dar empate. Vou utilizar. Eu falei que ia utilizar o 0-0, né? Eu utilizei aqui 1-1, vou utilizar o 0-0. Como empate fica melhor.
Flamengo e Juventude. Acho que o Flamengo leva, amplo favorito. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras também leva, é favorito para o confronto. Aqui a gente tem Atlético Paranaense e Cruzeiro. Eu vou de empate. Cruzeiro como visitante também não é muita coisa. O Atlético Paranaense vive um momento delicado, não ganha um tempão no Campeonato Brasileiro. Criciúma e São Paulo. Jogo em Santa Catarina. Acho que o São Paulo consegue vencer esse jogo contra o Criciúma. Então a gente fecha a 31ª rodada assim, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Inter no G6, enquanto na zona vermelha está Juventude, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Juventude, quando a gente menos espera, tá lá embaixo, né? Vamos ver aqui o que nos espera. Internacional e Criciúma. Acho que o Inter vence, o Criciúma. Bahia e São Paulo. Bahia é muito forte dentro de casa, mas vem vivendo oscilação muito grande no Campeonato Brasileiro. Não ganha, inclusive, há um bom tempo. Acho que esse jogo dá empate. Acho que esse jogo dá empate. Bahia e São Paulo. Bahia ali em sétimo com 48. Botafogo e Vasco, acho que o Fogão vence. Bragantino e Cuiabá, eu acho que o Bragantino vence. Atlético Mineiro e Dragão, na casa do Dragão, acho que o Atlético Mineiro vence. Cruzeiro e Flamengo, jogo difícil, mas acho que ficam no empate aí. Cruzeiro e Flamengo. Fluminense e Grêmio, jogo difícil também. Se o Fluminense vence esse jogo, com os resultados que a gente está construindo aqui, o Fluminense dá um salto significativo, ultrapassa inclusive o Grêmio. Mas acho. Eu acho que o Fluminense vence esse jogo, cara. Palmeiras e Corinthians, não precisa nem falar que é difícil por se tratar de um derby, mas acho que pelo momento das duas equipes, Palmeiras brigando pelo título, Corinthians brigando para não cair, o Verdão vai vencer esse confronto. Atlético Paranaense e Vitória, jogo na Arena da Baixada, jogo difícil também, campo sintético, acho que dá Furacão contra o Vitória, hein? Juventude e Fortaleza, cara. Juventude e Fortaleza. Fortaleza lá em cima, mas acho que eu vou de empate aqui. É muito difícil jogar contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A gente não pode se basear somente pela posição das equipes na tabela do campeonato. Internacional e Fluminense no Beira-Rio, eu acho que o Inter vence. Esse jogo aqui vai pegar fogo, cara. Vitória e Corinthians. Acho que o Vitória vai fazer pesar o fator casa, né? Já disse, o Vitória é muito difícil de jogar no Barradão. Acho que o Leão da Barra vence. Botafogo e Cuiabá, acho que o Botafogo vence. São Paulo e Atlético Paranaense, acho que o São Paulo vence. Bragantino e Dragão, acho que o Bragantino vence. Cuiabá, perdão, Cruzeiro e Criciúma, acho que o Cruzeiro vence. Flamengo e Galo, Flamengo vence. Palmeiras e Grêmio, Palmeiras vence. Fortaleza e Vasco, Fortaleza vence. Juventude e Bahia, acho que o Bahia consegue vencer esse jogo. Não sei, cara. Acho que eu vou de empate aqui. No Alfredo Jaconi é muito difícil de jogar, cara. Muito difícil. A sequência do Bahia tá difícil, hein? Não ganhou uma aqui nessa simulação que eu fiz ainda. Grêmio e Juventude. Grêmio e Juventude. Acho que o Grêmio vence na Arena do Grêmio. Palmeiras e Bahia. Acho que o Palmeiras vence na Arena Fonte Nova. Vasco e Inter. Vou de empate. Red Bull, Bragantino e São Paulo. Vou de Red Bull, Bragantino. Cuiabá e Flamengo. Flamengo vence. Atlético Mineiro e Botafogo, vou de empate. E olha, Palmeiras assumiu a liderança aqui, tá? Palmeiras assumiu a liderança aqui. Fluminense e Fortaleza, vou de Fortaleza no Maracanã. Corinthians e Cruzeiro, cara, na Neoquímica Arena, acho que dá Corinthians, hein? Atlético Paranaense e Dragão, acho que dá o Cap. Criciúma e Vitória, acho que dá Criciúma. Vamos lá, faltam 4 jogos. Vamos analisar como é que tá essa tabela aqui. Vou falar tudo, hein? Palmeiras em primeiro lugar com 72 pontos, Botafogo em segundo com 71, Fortaleza em terceiro com 63, Flamengo em quarto com 61. Internacional e São Paulo fecham G6, Cruzeiro em sétimo com 49, Bahia em oitavo com a mesma pontuação, Atlético Mineiro em nono com 47, Bragantino em décimo com 43, Vasco em décimo primeiro com 42, Grêmio em décimo segundo com 41, Fluminense décimo terceiro, seguido de Atlético Paranaense e Criciúma, ambos com 39, Vitória em 16º com 38, Corinthians dentro da zona com 38, Juventude com 36, Cuiabá com 27 e Atlético Goianiense com 22. Tá pegando fogo, bicho. Internacional e Red Bull Bragantino. Acho que o Inter vence esse jogo no Beira-Rio. Bahia e Atlético Paranaense na Fonte Nova, aí sim. Bahia vence o Atlético Paranaense. Botafogo e Vitória. Botafogo vence o Vitória. São Paulo e Atlético Mineiro. Acho que eu vou de empate esse jogo, mesmo sendo no Morumbi. Atlético Goianiense e Palmeiras aqui. Palmeiras tem que vencer, né? Cruzeiro e Grêmio.
No Mineirão eu vou, acho que dá Cruzeiro, cara. Fluminense, Criciúma no Maraca, eu acho que dá Flusão. Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, acho que dá Corinthians, hein? Acho que dá Corinthians nesse jogo. Fortaleza e Flamengo no Castelão, cara. Jogo difícil, acho que dá empate. Juventude Cuiabá. Juventude vence esse jogo. Foi para 39 pontos. A tabela já começa a se desenhar de um jeito diferente, né? Grêmio e São Paulo. Vamos lá. Acho que o Grêmio vence esse jogo. Vitória e Fortaleza, confronto nordestino, confronto pesado, é clássico, clássico dos leões, né? Acho que o Vitória consegue vencer esse jogo, mesmo os times vivendo momentos diferentes no Campeonato Brasileiro, por ser no Barradão, acho que o Vitória vence. Vasco e Atlético Goianiense, o Vasco vence. Red Bull, Bragantino e Cruzeiro, acho que esse jogo no Nabi Abichedi dá um empatezinho. Tem um porém que esse Cuiabá e Bahia, cara, o Bahia nunca venceu o Cuiabá na história, né? O Cuiabá que é um time novo, acho que os times protagonizaram aí no máximo 6, 5 confrontos, enfim. E o Bahia perdeu na Fonte Nova no primeiro turno, né? Mas eu acho que dessa vez o Bahia vence aí, brigando por uma vaguinha na Libertadores. Tem que quebrar esse tabu. Bahia vence Cuiabá lá em Mato Grosso. Atlético Mineiro e Juventude. Acho que dá Atlético Mineiro. Flamengo e Inter, jogo difícil, mas acho que acaba dando Flamengo. Palmeiras e Botafogo. Jogo muito difícil, cara, mas eu acho que o Botafogo não vai deixar se repetir o que aconteceu ano passado. De verdade, eu particularmente acho que aqui vai ser a final do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Botafogo vai acabar levando esse jogo e, consequentemente, esse título. Então eu acho que o Botafogo vence o Palmeiras, mesmo sendo no Allianz Parque, eu acho que o Botafogo vence. Atlético Paranaense e Fluminense. Como eu disse, o Atlético Paranaense vive um momento muito delicado, muito mal, péssimo campeonato que o Atlético Paranaense vem fazendo, não só no Brasileirão, mas na temporada em geral. Mas aqui eu vou deixar um empatezinho, dois times que estão brigando lá embaixo. Próximo confronto, então, Criciúma e Corinthians lá em Santa Catarina. Criciúma aqui já nessa simulação está dentro da zona de rebaixamento, mas eu acho que em casa consegue resolver esse jogo aí contra um adversário direto pelo Z4, que é o Corinthians. 36ª rodada e assim está o Campeonato Brasileiro. Botafogo reassumiu a liderança. Bahia está em 7º colocado, brigando por uma vaga no G6. Vasco está ali em 10º. Vamos lá, na zona de rebaixamento tem Atlético Paranaense, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Corinthians está beirando a zona com 41 pontos. Tá ali que do Grêmio para baixo ali todo mundo tá brigando, né, cara? Difícil. Internacional e Botafogo. Chega em um momento assim que a gente não sabe nem o que esperar, o que deduzir, mas eu acho que dá empate aí. Internacional e Botafogo. Botafogo com 78 pontos. Vitória e Grêmio no Barradão, jogo difícil, mas acho que dessa vez dá Grêmio, hein? Grêmio precisaria só desses 3 pontos aí para se livrar matematicamente da zona de rebaixamento. Eu acho que dá Grêmio aí no Barradão. Vasco e Atlético Mineiro, eu acho que dá Vasco no São Januário. São Paulo e Juventude, acho que vai ser um jogo difícil, mas pelo teor aqui das coisas, acho que vai dar São Paulo aí no Morumbis. Atlético Goianiense, Fortaleza, vai dar Atlético Goianiense. Cruzeiro e Palmeiras. Acho que o Palmeiras vence esse jogo. Já reassumiu a liderança de novo, cara. Que campeonato é esse, meu amigo? Palmeiras e Cruzeiro, jogo difícil, mas eu acho que o Cruzeiro vence. Faz valer aí o fator casa. Fluminense e Cuiabá, cara, é difícil de projetar, porque eu acabei de analisar aqui que nenhum dos jogos que eu simulei o Cuiabá sequer pontuou, perdeu todos os jogos. Realmente é difícil de fazer esses joguinhos também, né? Vou colocar um empate aqui, não é impossível, do Cuiabá fazer. Corinthians e Bahia. Corinthians vai chegar muito forte para esse confronto, querendo a vaga, a permanência, na verdade, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Joga em casa, acho que o Corinthians aí consegue arrancar um empate do Bahia. Bahia que está brigando pela Libertadores também. Lembrando mais uma vez que esses placares que eu estou colocando é padrão: vitória 1-0, empate 0-0. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Acho que o CAP vence esse jogo em casa aí na luta contra o rebaixamento. Flamengo e Criciúma, acho que dá Flamengo, e a gente chega então na última rodada do campeonato. Pode ser decisiva. E vai ser decisiva.
Começando então por Grêmio e Corinthians, confronto histórico na luta contra o rebaixamento. De fato, eu acho que aqui sai um empatezinho entre as equipes. Acho que sai um empate. Corinthians com 43 pontos. Bahia Atlético na Fonte Nova. Atlético já rebaixado. Bahia vence o Atlético Goianiense. Botafogo e São Paulo. Botafogo só para levantar a taça vence o São Paulo. Bragantino e Criciúma. Acho que dá um empate aqui entre as equipes. Vasco e Cuiabá. O Vasco vence o seu jogo. Atlético Mineiro vence o Atlético Paranaense. Flamengo vence o Vitória no Maracanã. Palmeiras vence o Fluminense. Acho que o Fortaleza e Inter ficam no empate. E o Juventude, acredito que vence o Cruzeiro. E tá aí. Tá aí, então. Campeonato Brasileiro definido. Minha simulação já feita. Botafogo campeão com 81 pontos. Palmeiras em segundo com 78. Flamengo em terceiro com 71. Fortaleza em quarto com 68. Internacional em quinto com 65. São Paulo em sexto com 61. Bahia em sétimo com 59. Cruzeiro em oitavo com 56. Atlético Mineiro em nono com 54. Vasco em décimo com 51. Grêmio em décimo primeiro com 48. Bragantino, 12º com 45. Fluminense em 13º com 44. Atlético Paranaense em 14º com 43. Criciúma em 15º com 43. Corinthians em 16º com 43. Rebaixados Juventude, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. Pois é, pessoal, e essa foi minha simulação do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro, isso aqui é um palpite, é um chutômetro, a gente não tem como analisar profundamente todos os confrontos, ou melhor, não tem como acertar de fato todos os placares, todos os confrontos, mas foi o meu jeito aí de enxergar como é que vai terminar aí esse Campeonato Brasileiro no chutômetro. Comenta aí embaixo o que você achou, se você concorda, se você não concorda comigo. Basta comentar aí, beleza? Amigavelmente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tchau, tchau.